Agora, no programa Palavra do Pastor, a mensagem de Deus para o seu coração. Desejo, neste momento, cumprimentar os nossos amados irmãos e ouvintes da nossa conceituada emissora 107.5, com a paz do Senhor Jesus. Quero ler um texto bíblico para meditarmos nesta hora, capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, e versículo de número 4. Alguns versículos desse capítulo, onde diz o seguinte: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos ler ainda o versículo 8, quando fala de uma outra parábola. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ainda vamos ler, na continuação, o versículo de número 11, quando fala do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Baseado nesse texto, eu quero falar sobre as 3 coisas perdidas. Meu amigo, minha amiga, creio que você já teve experiência na sua vida de ter perdido alguma coisa. Algo que lhe trouxe prejuízos financeiros, ou quem sabe prejuízo emocional, ou a perca de alguém da família. Mas perdeu alguma coisa. Dificilmente nós encontraremos alguém e conversaremos com alguém que não teve algum tipo de perda na vida, algum tipo de prejuízos. O texto do capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas fala de 3 coisas perdidas. O primeiro texto que eu li fala da ovelha perdida. O segundo texto, do versículo 11 em diante, fala da dracma perdida. E por fim, o texto que lemos fala do filho perdido.
chamado filho pródigo. Filho pródigo, dracma e ovelha. Diz o texto que o pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas. Quem tem 100 e perde uma, perdeu 1%. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma delas. De 10 perdendo uma, perdeu 10%. Mas o pai perdeu o filho. Ele tinha 2 filhos. De 2 perdendo um, fica 50%. Por que se perderam? A ovelha se perdeu pela sua ingenuidade, não tendo consciência daquilo que faz, pela sua debilidade, não tendo senso de direção. E na sua brutalidade, ela acabou se perdendo por ingenuidade. A dracma, por que se perde uma dracma? Por ter muita poeira dentro da casa, ela acaba se escondendo entre alguma coisa, debaixo de algum móvel, e acaba se perdendo. E como não tem sineta, não tem campainha, não tem vida, não tem voz, acabou se perdendo. Portanto, a dracma se perde por não ter vida, pela sua inércia. Mas e o filho pródigo? Por que se perde o filho? Se perdeu por sua própria escolha. Não foi mandado embora. Não recebeu desprezo do seu pai. Não recebeu desprezo dos seus irmãos, dos seus amigos, da casa de seu pai. Mas ele escolhe, e a sua própria escolha lhe levou ao caminho da perdição. Mas o importante é encontrar no texto que lemos, o pastor foi atrás da ovelha. Das 100 ele perdeu uma, e não teve sossego, nem deu descanso para o seu corpo físico, enquanto não foi atrás da ovelha perdida. A mulher, ao perder a dracma, não teve descanso, nem sossegou a sua alma, sem ir procurar a dracma perdida. Enquanto o pastor vai atrás da ovelha e procura nos valados, nos campos, nos penhascos, nos locais escondidos daquele grande deserto. Assim a mulher também dentro da sua casa, um limite geográfico bem menor, mas ela varre a casa, ela mexe nos móveis, ela precisa achar a dracma perdida. Mas o filho foi encontrado pelo pai. O pai vai encontrar o filho. Ao ver o filho regressando, porque ele retornou com a sua própria força, andou em direção à casa do pai com as suas próprias pernas. Mas o pai, ao vê-lo, vai ao seu encontro. Poderíamos fazer uma análise dos valores dessas 3 coisas perdidas e perguntar quanto vale uma ovelha. Será que uma ovelha vale muita coisa? Se fôssemos analisar no contexto secular e financeiro, uma ovelha vale aproximadamente $20, em torno de R$50 mais ou menos. Quanto valia uma dracma? Na época, essa moeda tinha o valor de um dia de um trabalhador. E quanto vale um filho? Um filho não tem preço. Somente quem é pai, quem é mãe, sabe o valor que tem um filho. Este não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Por que foram atrás? O pastor vai atrás da ovelha por amor. Não é pelo valor da ovelha. Não, é pelo amor que ele tinha no coração, pela sua ovelhinha perdida. A mulher, por que vai atrás da dracma? Ela vai atrás por cuidado, por preocupação. Era um valor que ela possuía. Por que o pai vai encontrar o seu filho? Ele vai encontrar o seu filho por paixão, por amor. Ele ama seu filho. Seu coração está apegado ao seu filho. Nós poderíamos observar nesses 3 pontos
Nessas 3 parábolas, em um só capítulo, o pastor simboliza Deus, a mulher simboliza o Espírito Santo e o Senhor Jesus é simbolizado pelo pai daquele filho pródigo, daquele moço. É muito importante observar esse texto bíblico, apesar de não ser o valor da ovelha, mas ser o amor do pastor. Apesar de esse pastor ir procurar, ele não humilhou a ovelhinha, ele não espancou a ovelhinha, achar a ovelhinha perdida, mesmo desfrutando de direito de cobrar, de corrigir, mas não o fez. Pelo contrário, diz a Bíblia que ele pôs no ombro a sua ovelha perdida para trazer para o aprisco mais uma vez. A mulher tinha o direito de abandonar aquela pequena moeda que só valia o dia de trabalho de um trabalhador. Mas por que não fez? Porque naquela moeda tinha a imagem do imperador. O que valia da moeda não era o metal da moeda, não era o valor da moeda, simplesmente era o dia de um trabalhador. Mas ela valorizava a imagem da moeda, pois era a imagem do imperador. O pai tinha o direito de não receber o filho, pois o mesmo tinha tomado a fazenda, parte da fazenda, e vivido de uma forma dissoluta e desperdiçado dissolutamente. Mas o pai o recebe porque era filho. Meu irmão, meu amigo, meu irmão fracassado na fé, Deus, o nosso pastor, está à tua procura. Você que é uma ovelhinha perdida, Deus está à tua procura. Quem sabe nesta hora você se encontra afastado, alquebrado, perdido nos desertos do mundo e se perdeu pela sua ingenuidade. Pensou que tinha razão, deixou a amargura, as queixas, a tristeza, a fraqueza, a negligência entrar na sua alma e aos poucos foi se afastando e caiu da graça, caiu da presença de Deus e se encontra ferida e caída no deserto. Mas o bom pastor está à sua procura, com o interesse de colocá-la sob os seus ombros. Volte para casa. O bom pastor está à sua procura. Jamais irá acusá-lo ou acusá-la, jamais irá tecer qualquer tipo de humilhação, mas pelo contrário, o desejo do bom pastor é colocá-la sobre os ombros. Glória a Deus! Esta mulher que procura esta dracma, por causa da imagem, mesmo não tendo vida esta moeda, e não tendo valor para fazer uma festa de alegria, é como você, meu irmão, meu amigo. Talvez você não se valorize, talvez você esteja pensando, mas eu não tenho valor nenhum, eu tenho muitos defeitos, muitos vícios, muitos problemas, a minha situação é precária, é difícil. Mas você tem uma imagem. A Bíblia Sagrada diz que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Talvez não seja o teu valor que você o consideraria que fosse, mas sim, você tem uma imagem. A imagem de Deus está na sua vida. Você merece ser procurado. Deus está à sua procura. O Espírito Santo está à sua procura. Mas, pastor, eu estou morto espiritual, eu estou desviado, eu estou fracassado, eu estou perdido nas poeiras deste mundo. Mas existe alguém com a vassourinha da palavra, virando todos os tapetes, arredando móveis do contexto espiritual, e a tua procura. Jesus está interessado em sua vida. O Espírito Santo está interessado em sua vida. Mas quem sabe
você seja semelhante ao filho pródigo. Alguém censura deste filho, mas o pai não pensava assim. Nós pensamos que esse filho foi negligente, realmente fez tudo errado. Mas o pai o recebeu porque era seu filho. E ele sabia que o seu filho sairia de casa com boas intenções. Queria constituir o seu próprio negócio, o seu próprio casamento, ser bem-sucedido, bem casado, ser um empresário, ter boas amizades. Esse moço não saiu de casa com más intenções. Ele foi buscar as suas aventuras. Mas o problema, meu ouvinte, é que esse moço não tinha experiência vivida, experiência de vida. E ele foi enganado no caminho. Fez sociedades com pessoas erradas. Fez amizades com pessoas erradas. Ele foi em locais errados, entrou em portas erradas, participou de coisas erradas e acabou falido. Perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, perdeu a moral e se encontrou caído e derrotado em um chiqueiro de porcos, sem destino e sem razão. Mas Lucas, no capítulo 15, nos revela um versículo, quando o texto diz que quando esse moço estava naquela situação, diz o texto, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores da casa de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome. Como é bom quando a pessoa cai em si. Será que esse moço estava fora de si? No contexto espiritual, ele estava desorientado. Ele não tinha direção, ele não tinha discernimento. Estava fazendo coisas erradas e cada vez mais erradas e foi se aprofundando e já estava com os porcos na lixeira, lá fora, na fossa, perdido. Mas ele lembrou-se da casa do pai. Ele lembrou-se dos seus companheiros e ele pensou, meu pai me receberá. A ovelha foi procurada pela sua ingenuidade, jamais acharia o caminho de volta. A moeda foi procurada porque tinha uma imagem, não tinha vida e a mulher foi atrás. Mas ele reuniu as suas últimas forças, fraco e com fome, magro, desprezado e pálido, cambaleando, mas ele vem com as suas próprias pernas em direção à casa do pai. E o pai o recebe. Nesse momento, meu irmão, meu amigo, você que está fracassado, desviado, caído, alquebrado, Jesus está te esperando. Reúna as forças que você tem, espirituais e física, mesmo caindo e levantando, cambaleando, fraco, sentindo-se desprezado, desanimado, mas levante agora em nome de Jesus de onde você estiver e vai em direção à casa do Pai, Ele está à sua espera. É hora de reconciliação, é hora de perdão, é hora de voltar correndo, é hora de participar dos banquetes da casa do Pai mais uma vez, é hora de receber o abraço mais uma vez, é hora de receber as sandálias novas, as vestes novas, o anel da reconciliação. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar a sua família. Vem agora. Eu vou orar por você. Onde você estiver, pare o seu carro. Dentro da sua casa, preste bastante atenção, reúna a sua família, conserte a sua vida, de todos os bairros da cidade, das cidades vizinhas, onde quer que você esteja, Jesus está chegando com providência agora para fazer milagre em sua vida e em sua casa, em nome de Jesus. Amado Deus,
soberano Pai celestial. A tua palavra, Senhor, vai ao encontro do homem perdido, da mulher perdida, daquela jovem, daquele jovem, desse adolescente, dessa criança, desde o homem pobre até o empresário, desde o homem simples até o homem mais douto que nós conhecemos. Salve, Senhor, essa alma. Reconcilia essa alma perdida. Dá direção. Faça milagre. Levante o caído. Pai eterno, eu acredito na atuação do Teu Espírito Santo nesta palavra e nos resultados que produzem nessas vidas, e o Teu nome seja louvado e glorificado para sempre, em nome de Jesus. Amém.